Bom dia a todos. Como ela disse, eu sempre também fico muito feliz quando reencontro com vocês e valorizo muito o sacrifício que vocês estão fazendo, porque muitos estão aqui pedindo para chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, não é? Então, espero que essa manhã seja realmente proveitosa para que vocês saiam daqui com alguma ideia interessante para ajudar na educação dos filhos e para que vocês vejam que a escola e famílias têm que estar sempre juntas para a coisa caminhar feliz. O tema que nós vamos falar hoje é um tema muito pertinente, porque, infelizmente, a sociedade atual está nos pressionando para que os nossos filhos esperem de nós aquilo que talvez não seja o mais conveniente para eles. O que é que os filhos de vocês esperam de vocês, assim, de forma imediata? Celular na mão, videogame, festa cara, aniversário nesses salões de hoje que são um absurdo de preço. Não é isso que às vezes vocês pensam que os filhos esperam de vocês? E eu penso, isso, na verdade, no fundo, não é o que eles esperam de vocês. A sociedade é que está impondo neles e em vocês essas necessidades. Mas, no fundo, o que eles esperam de vocês é uma educação correta e uma educação de qualidade, porque é isso que vai tornar eles realmente felizes. Não é o brinquedo, não é o dinheiro, não é a festa, como às vezes nós pensamos e somos forçados a pensar isso pela pressão materialista que nós estamos vivendo hoje. Então, toda a minha palestra hoje tem esse objetivo, né? Tentar que vocês enxerguem com muita força que ser pai, um bom pai, uma boa mãe, é o que eles esperam de vocês. Depois o resto, evidentemente. Certo? Quer dizer, não se deixem enganar por essa pressão materialista do momento. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais para levar dinheiro para casa, porque se eu levo dinheiro para casa, eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe, e aí meu filho vai me agradecer e me beijar. Não é isso que eles precisam no fundo. Eles precisam que vocês eduquem numa educação correta, que quer dizer o seguinte, que não basta somente um conhecimento técnico, não basta somente um conteúdo de matemática, de história, de geografia, como vocês às vezes podem pensar, meu filho está no Santa Mônica, agora um colégio forte, um colégio bom, então pronto, já estou tranquilo, já posso descansar em paz. Não, isso não é uma educação correta. A educação correta é pensar que eles, além desses conteúdos todos que preparam para uma vida profissional, precisam também de uma formação que prepara para a vida. E aí a importância desse projeto da formação das virtudes, que nós estamos desenvolvendo aqui já faz 3 anos na escola, que busca esse objetivo. Puxa, sonhar que os alunos de Santa Mônica vão ser bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, bons como pessoas. É esse o nosso ideal, a nossa vibração. E essa que é a educação correta. Essa vamos dizer assim, a meta que qualquer educador honesto tem que almejar. Se você sonha só em dar uma educação materialista, você irá frustrar seu filho lá na frente. Sabe o que aconteceu faz uns dias aqui na cidade? Eu sei um exemplo maravilhoso que quando eu soube, eu fiquei tão feliz porque vai justamente na direção do meu pensamento. Um banco aqui da cidade, que eu prefiro não citar o nome, chamou todos os alunos da economia da UFRJ, recém-formados. Eles tinham sabido que teve a festa de formatura no início do ano, e eles chamaram todos os interessados para participar de um processo de seleção. Então, todos animados, porque essa empresa, ele paga o dobro quase que as outras para os recém-formados. Então, todo mundo quer trabalhar lá, evidentemente, e trabalham só 7 horas por dia. Então, é um empregaço. E então, os executivos dessa empresa, eram 5, e aí foram chamando os candidatos, iam um por um lá,
mas eles perceberam que as perguntas foram iguais para todos. Querem saber quais foram? Porque é muito significativo o que as empresas estão buscando hoje no mercado. Primeira pergunta: você poderia me dizer como é que é o seu relacionamento familiar? Como é que você se relaciona com o seu pai, com a sua mãe? Você poderia me dizer como é que você se relaciona com os seus irmãos? Há um bom ambiente em casa? Primeira pergunta. Eles ficaram um pouco perplexos. Pô, ele não perguntou de economia, de finanças, de matemática financeira. Segunda pergunta: você poderia me dizer quantos amigos você tem? E como é que você aproveita o tempo do fim de semana com eles? Quais são os programas que você faz? Terceira pergunta: você poderia me dizer o que você faz com a sua internet? Com o seu Facebook, com o seu WhatsApp, com o seu celular? Como é que você está aproveitando as novas tecnologias? Quarta pergunta: quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Eles ficaram perplexos com as perguntas. E, por fim, a última: como é que você aproveitou as férias de verão agora em janeiro? O que você fez nas férias? Obrigado, você está dispensado. Estão percebendo o que as empresas estão precisando? Gente madura, gente normal. Eles estão percebendo que cada vez mais os jovens estão se formando na universidade, só com conhecimento técnico, mas estão totalmente imaturos, despreparados para assumir decisões, para vestir a camisa da empresa. Obviamente, isso ninguém mais quer, porque eles sofrem muito, esquecem da reunião, chegam atrasados, e bebem, e assim por diante. Então, senhores pais, percebam que o que mais hoje os seus filhos esperam de vocês é uma formação correta e de qualidade, que tenho a certeza que aqui o Santa Mônica está caminhando nessa direção. Ainda não estamos no ponto, iremos chegar lá, sem dúvida. Já melhorou muito essa escola, desde que eu estou aqui, não por causa de mim, evidentemente, mas pelo esforço de vocês todos, com os professores e a diretora. Então é isso que a gente tem que vibrar com isso. Pô, a gente está numa escola empenhada em oferecer uma educação correta e de qualidade. Agora, quando vocês ouvem isso, também ouvem essa tentação. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não sei muito também dar essa formação. Então, eu acho que tem que ser hoje mais uma responsabilidade da escola, não é? É isso, Fátima? Não é. Evidentemente, vocês têm que fugir dessa tentação, que é a grande tentação do momento, que é ficar terceirizando para os outros. Para a escola, e chegam na escola com uma visão assim de cliente, né? Eu sou cliente, você aqui dá o serviço, então faz isso que eu quero, hein? Senão eu tiro o filho da escola. Não, isso não é uma postura, minha opinião, correta. Escola e famílias têm que ser aliadas, têm que ser irmãs, têm que estar juntas, trabalhando pelo bem do seu filho, senão não dá certo. E, além de ter essa visão, às vezes, de terceirizar para a escola, tem também, às vezes, uma visão mesmo de deixar com a vizinha, deixar com a avó, de deixar com um parente próximo, porque eu tenho que ir trabalhar, então não tenho tempo, de segunda a sexta, não vejo meu filho. No fim de semana, quando eu acordo um pouco mais tarde, aí eu vejo. Poxa, isso não é uma boa educação, né? O filho, ele precisa muito de você, precisa muito de ver você. Então, essa é uma das ideias principais que eu gostaria que vocês entendessem. Que o que mais precisam hoje é ver o seu exemplo, o seu carinho, que é isso que vai formando o caráter deles. O que amadurece um filho não é somente a formação exigente de uma escola, é principalmente o exemplo que os pais estão dando para ele. Desde que nasce, obviamente, né? Está se estudando isso atualmente de forma muito interessante. Já existem estudos hoje cerebrais, neurológicos, em que você mostra o cérebro de uma criança quando a família está estável, está bem, está se dando bem, a carinho entre pai e mãe, e quando não existe. Eu estive vendo essa semana uma foto de um neurônio, onde os pais estavam brigando. Era um neurônio quase sem ligações com os outros neurônios, sem sinapses. Enquanto que aquela outra que estava muito bem, que o garoto estava muito bem, havia muita ramificação em torno do neurônio, dizendo que estava havendo um desenvolvimento
normal do cérebro. Olha como tem a ver um bom relacionamento dos pais em casa com a aprendizagem na escola. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que são coisas independentes, isoladas, que tanto faz, e não é. E nós aqui na escola estamos percebendo isso claramente. Aquele aluno que sempre dá mais trabalho na sua disciplina, na sua aprendizagem, nós vamos ver depois e pesquisar com as coordenadoras, esses pais, e a gente vê que tem uma relação muito forte. Então, uma educação de qualidade é aquela em que enxerga que o mais importante, o fundamental é educar o caráter do filho, porque isso vai ajudar inclusive na própria aprendizagem. Senão será uma aprendizagem torta, será uma aprendizagem diferente e não vai render tudo aquilo que nós gostaríamos. Então, vem a primeira ideia forte da palestra. Os pais, e depois também, evidentemente, os professores, eles têm que ser o modelo para eles. Eles têm que ver em você, né, aquele pai que ele se orgulha, aquela mãe que ele fala com paixão, poxa, minha mãe é demais. Isso é importante vocês estarem recordando isso com frequência, né? Eu sei que vocês já tentam fazer isso, eu não sou bobo, mas muitas vezes a gente vai se deixando levar pelo ambiente. É isso que eu estou insistindo hoje, sabe? Hoje o ambiente força você, muitas vezes sem perceber, a dar prioridade às vezes para o trabalho, a dar prioridade para uma academia, uma prioridade para um outro momento meio individual, não é? E a gente vai separando um pouco família da nossa própria vida pessoal. Isso não é bom. Então, é muito importante que vocês, volta lá, considerem que vocês estão sendo muito contemplados pelos seus filhos. E agora eu vou mostrar um pequeno vídeo, que é um vídeo muito forte, aviso já, que foi um viral o ano passado na internet, que quando eu vi, falei, poxa, isso aqui tem muito a ver com o que eu costumo falar. Vou trazer para vocês, talvez algum de vocês já tenha visto, mas saibam que isso é uma mão na nossa consciência, para ver se a gente está agindo corretamente. Apagaram a luz? Muito bem, Patrícia. Então esse vídeo vem dizer o seguinte: o que você está fazendo em casa todos os dias, o seu filho vai imitá-lo. Se você está fumando, ele vai ter uma tendência a fumar. Se você joga uma lata no chão de forma indiferente à civilidade, o seu filho vai ser assim. Se você dá mau exemplo numa briga, o seu filho vai imitá-lo. E assim por diante, quer dizer, ele vai se impregnando das suas atitudes, das suas reações, das suas motivações. Então, é óbvio que ninguém quer isso para o filho, mas às vezes nós não percebemos isso. Isso é que é o grave. Nós muitas vezes vamos nos comportando de forma independente dos filhos, como se não tivéssemos uma responsabilidade social, e depois sofremos quando ouvimos falar. A criança vê, a criança faz, diz o vídeo. Então, a gente depois fica estranhado que o nosso filho fique mais violento, que fique mais indiferente às outras pessoas. Elas não sabem abstrair ainda as leis, as regras, os mandamentos, os critérios, os valores. Elas só são concretas. Elas exercitam aquilo que vem. Então, ele vê o pai fazendo, por instinto ele vai fazer o mesmo. Se for uma coisa muito ruim, ele começa já a questionar e a procurar outros modelos. Mas no início, o que você está fazendo é como ele vai ser. E a gente percebe isso claramente quando vem aqui as mães aqui no colégio conversar, como a gente vê semelhanças, até na maneira de falar, na maneira de cumprimentar, de sorrir. É incrível como os pais passam isso para os filhos. É muito bonito, por um lado, né? Então, percebam que quando você está deitadão num sofá, bebendo cerveja de forma intemperante num sábado ou domingo, ele está te observando. Ele vai imitar no celular, ele vai imitar no computador, é igualzinho, é a mesma raiz, é a mesma fonte, né?
Então, às vezes, não vê uma relação de uma coisa com a outra. Acho que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O que nós estamos fazendo hoje, os nossos filhos irão fazer. Por isso, saibam, isso é uma coisa que vocês já ouviram falar muitas vezes, que é muito mais do que você diz para eles, é o que você é que penetra. Nós comunicamos aos filhos o que nós somos, não o que nós dizemos. E eles não fazem essa dedução, como nós estamos fazendo agora, intelectual, mas na prática é assim mesmo, né? Então, cuidado com as nossas hipocrisias. Eles percebem as nossas hipocrisias. Eles percebem que você está representando diante de um convidado quando vai em casa, de uma vizinha. Eles percebem quando você está mentindo ao telefone. Eles percebem. E estão julgando, hein? E estão julgando. O que é que não vou te falar, né? Mas quem conversa com os jovens, como eu faço há muitos anos, eles falam sempre tudo o que eles pensam. Quando você está num ambiente de confiança, de tutoria, que é o que a escola está fazendo aqui, aproveito os senhores pais para reforçar esse nosso projeto de tutoria, que está sendo um sucesso incrível. Temos agora uns professores preparados para conversar com os alunos, orientando eles nos estudos, em primeiro lugar, a fazer uma rotina, um horário, mas também a gente aproveita esses momentos para conversar. E lá em casa, como é que está? E como é que está? E eles falam muita coisa. Até as tutoras têm conversado, eu faço uma reunião com elas, falam, João, eu estou um pouco com medo, porque a gente está virando um psicólogo, e eu não estou preparado para isso. E eu falei, não, mas fica tranquila, a tutoria é isso mesmo, você tem que relacionar ambiente familiar com estudo, é isso mesmo, tem tudo a ver. Então, não vai receitar remédio, não vai fazer o que um psicólogo tem que fazer, evidentemente, mas pode sim orientar em alguns aspectos familiares, alguns aspectos dos valores, etc. Então, saibam que as crianças estão sempre julgando vocês no dia a dia. Então, muito cuidado, porque eles percebem as suas reações, às vezes não tão pacientes, às vezes não tão caridosas. Eles percebem as suas motivações. Se você está só pensando em dinheiro, ou se você também está pensando na família, está pensando em outros valores religiosos, por exemplo. Eles percebem se você tem uma atenção para com ele. Como é bonito ver um pai chegando cansado do trabalho. Como ontem eu cheguei e peguei um trânsito horrível aí, que eu não sei o que aconteceu na cidade, que me matou ontem nesse trânsito doido. Eu cheguei esfolado em casa. E como é importante nesses momentos você não se entregar. Tem que ser heróico. Eu acho que um pai hoje tem que ser heróico mesmo, porque o filho estava esperando de você que brincasse com ele lá no chão, consertar o brinquedo, dar uma atenção, quer te mostrar a lição de casa, quer mostrar o 10 que ele tirou, hoje é a entrega do boletim. Então, poxa, os pais têm que estar super ligados. E se não foi tão bom o boletim, tem que ter um pouco ali de malícia, ver como é que vai administrar essa informação, não vai cair matando no cangote dele, coitado, que muitas vezes é um problema que, sei lá, no primeiro bimestre não é assim, às vezes aquele empenho todo, ele acorda no final do primeiro bimestre e aí começa a reagir, saibam que é assim mesmo, né? Então, em geral, o segundo bimestre e o quarto bimestre sempre tende a ser muito melhor que o primeiro e o terceiro, porque eles dão uma acordada, eles caem na real, como se costuma dizer, né? Por mais que você vá insistindo e tal. Muito bom, então, sejam muito prudentes com o vosso comportamento, né? E eu penso que, então, uma forma muito boa de você se cuidar, se estudar, é você ir cada vez mais dedicando tempo, na medida do seu possível, evidentemente, dedicar um tempo a estudar a educação. Eu insisto tanto isso com os pais. Mas eu não tenho tempo, você não sabe, eu tenho uma vida estressada. Eu sei, eu conheço muito bem a vida de vocês. Mas eu sei que também tem um cantinho lá no sábado, tem um cantinho lá no domingo, que dá para você ler 1 horinha por semana. Eu só peço isso para os pais. Dedica 1 horinha por semana a ler uma revista sobre educação, a entrar num site do computador para estudar a educação. Porque no momento que você se dedica a isso, você já está fazendo um processo de autorreflexão, você está questionando algumas atitudes, algumas reações, e tenta corrigir, tenta retificar, tenta melhorar. É ou não é? Então, vocês não acreditem que a educação ela vem assim de graça.
Isso é um grave, grave erro dos pais hoje. Acham que ser pai é por instinto, assim, né? Não é. Antigamente era, saibam. Antigamente havia na cidade, na sociedade, uma cultura que vinha de geração em geração, que vinha dos nossos avós, dos nossos pais, e isso ia sendo passado, e havia uma clareza de como ser um bom pai. Hoje, vocês sabem disso, né? Há um processo de relativismo ético, um relativismo de valores, tudo pode, tudo vale, tudo depende. Então, gerou na sociedade atualmente uma confusão geral. E tanto é que vocês, muitas vezes, ficam inseguros, né? Dou ou não dou o celular para minha filha? Não sei. A minha vizinha deu, a outra não dá. E agora? Para quem eu decido? A minha vizinha gastou um dinheirão com uma festa de uma filha de 2 anos, veja, absurdo, não é nem consciente daquilo, só para botar as fotos no Facebook, e eu acho que isso é um absurdo. E nós entramos toda hora em vários dilemas, e a gente fica inseguro. Então eu sei que essas palestras aqui, muitos me vêm falar depois, puxa, você me confirmou finalmente que eu estou agindo corretamente, que eu estou sendo um bom pai, não estou sendo um pai coruja, não estou sendo um pai retrógrado, não estou sendo um pai, estou sendo um pai normal. Ótimo. Pois então, muito cuidado com essas pressões todas, né, e dediquem um tempo a estudar. Quando você não estuda, quando você não reflete sobre o seu filho, você deixa se levar um pouco pela mídia. Hoje quem educa os filhos, se os pais não estão atentos, é um Fantástico domingo à noite, é uma revista semanal, é um programa de televisão, é as listas no Facebook das mães, que eu sei que existe isso é muito forte hoje. Basta entrar uma discussão lá no Face, né, sobre determinado assunto da escola, determinado assunto da festa, da formatura. Pronto, já viram um viral, umas preocupações, umas pressões, e fica aquela ansiedade toda, tudo apoiado num sentimento, né? E às vezes está faltando uma ponderação, uma reflexão, ver o que vale a pena ou o que não vale a pena para o filho. Concordam comigo? Então, se você hoje não dedica um tempo a estudar, você cai nesses perigos, como mostra essa foto, é horrível. Uma mãe super protetora, que não quer que o filho sofra nada, que não tenha nenhum arranhãozinho, que, coitado do meu filho que vai se machucar. Então, vem esses exageros próprios dos sentimentos. Os nossos sentimentos são um pouco doidos às vezes, e a gente exagera muito nessa proteção. Então, dá brinquedo demais, roupa demais, festa demais, achando, como dizia há pouco, que somos uns bons pais, quando na prática estamos errando, por falta de formação, por falta de temperança nos bens materiais. Então, muito cuidado com essas tendências do mercado hoje. É isso que eles querem que vocês sejam hoje. É isso que eles querem que os filhos esperem de vocês de forma errada. E não é isto. Agora, muitas vezes isso acontece por sentimento de culpa de vocês. É que eu não estou dedicando todo o tempo. É que, na verdade, eu sinto um desejo de compensar a minha ausência. Então, vem aquele brinquedo a mais, só para ele não parar de reclamar, para ele não ficar me chateando, ou para eu deixar de sentir dor de consciência, que é o que acontece em muitas mães hoje. Elas percebem no fundo que está faltando alguma coisa ali, que eu não sei o que é, mas no fundo às vezes é dedicar um pouco de menos tempo à academia, ou ao trabalho, ou alguma coisa muito pessoal, etc. Então é óbvio que esses problemas todos vêm, volto a insistir, quando não há formação, quando não há reflexão. Então essas palestras, eu tenho já esse costume, já vou em tantos lugares dessas palestras, eu sempre percebo que os pais saem mais firmes, eles saem mais motivados, de alguma maneira, a ser um bom pai. Porque eu faço vocês pensar, na verdade, não é isso que eu estou fazendo? Eu estou ajudando vocês a refletir as consequências de não ser um bom pai. É uma coisa séria. Então, essa foto tem que ficar sempre na imaginação de vocês. O que eles esperam dos pais, em primeiríssimo lugar, então, volto a insistir, é o vosso pouco tempo que vocês têm. Às vezes não precisa muito, mas eles notam quando você, mesmo trabalhando, você está em casa.
e também notam que você, trabalhando, não está em casa, e quando mesmo estando em casa, não está com eles. Eles também percebem isso. Então, a presença dos pais na vida dos filhos, às vezes, não é tão física assim como a gente imagina, sabe? É muito mais espiritual. É tão forte essa ideia, né? Então, um pai presente, ele está, às vezes, trabalhando na rua, no trânsito e tal, mas está aí, filho, como é que está a lição de casa? Não esquece de pagar a conta de luz. Põe para mim o feijão no fogão. O pai está presente lá, né? Ele está trabalhando, mas ele não está desconectado de coração. Agora, isso exige esforço, né? Evidentemente, exige uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes nós não conseguimos por nossas próprias limitações, somos fracos, estamos muito chateados com o nosso emprego, estão nos tratando mal no emprego, não nos estão pagando justamente, então isso já nos chateia. Então, é óbvio que tudo isso há que ser corrigido, mas também nós temos que nos preparar hoje para ser pais. Adoro esse slide aqui, eu mostro em quase todas as palestras atualmente. Hoje ser pai exige então, como eu dizia, uma boa formação, um pequeno estudo semanal, fortalecer a minha cabeça, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco, mas também precisa muito, muito de força de vontade. Nós estamos fracos às vezes para ser pais. Concordam comigo? Eu sempre gosto de dizer que casar, a pessoa tem que se perguntar assim, você está maduro para casar? Você está forte para educar um filho? E depois, eu gosto de perguntar, depois que a pessoa casou há 10 anos depois, e hoje você continua amadurecendo como pai? Porque as pessoas pensam que não, agora já está, casou, já entrou num automático, e não, e a pessoa para de amadurecer, e quebra no casamento. É o que a gente está vendo hoje, não está? Direto. Por que a pessoa quebrou? Porque são ruins? Não. Porque pararam de amadurecer. O processo de maturidade, que é uma capacidade de eu poder escolher o outro antes de mim, isso é ser maduro. Eu escolho o outro, o marido, os filhos, antes de mim. Isso é ser uma pessoa madura. Uma pessoa imatura é a pessoa que prefere a ele mesmo antes dos outros. Então, é a criança, o bebê, o adolescente, que só pensa nele, conseguem perceber, né? Então, um processo de maturidade, você não pensa em que é assim automático, já estou com 20 anos, já está, 30, já está. Não, a gente tem que amadurecer até os 80. Atualmente eu estou convivendo com uma pessoa com 84 anos, puxa, se dá um trabalho, vocês não imaginam. E eu percebo que ele dá trabalho porque ele não amadureceu quando tinha 70. Ele não está preparado para ser velho, vamos dizer assim. Então agora virou um adolescente, 84 anos. É um autêntico adolescente, exige, cobra, não quer comer, então, igualzinho um adolescente. Eu nunca tinha vivido isso, é a primeira experiência que eu estou tendo com uma pessoa de 84 anos. É um trabalho horrível, vocês não imaginam. E tem confusões de todos os graus e sentidos que eu não vou nem entrar em detalhes aqui. Mas então, eu quero que vocês percebam que hoje, para ser um bom pai, para que consiga dominar a sua ambição, a sua vaidade, às vezes o seu comodismo, que todos nós sentimos, evidentemente, todos os dias, nós precisamos estar lutando contra o desânimo. Quantos pais hoje entregam os pontos? Desisti. Não aguento mais. O meu filho é impossível. Você não conhece meu filho. Ele sempre vem com esse papo que o filho dele é o mártir da vida dele, ele é o Cristo. Não, todos somos mais ou menos iguais. Uns são mais nervosos, uns são mais impulsivos, outros são mais... Mas, em geral, as pessoas são muito parecidas. O que falta, às vezes, da nossa parte é uma capacitação para ser um bom pai. Não sei se vocês souberam, e orgulho com vocês aqui, estive este mês em Brasília, falando com os deputados sobre como ser família. Fiquei tão feliz que vocês não imaginam. E quem quiser ver essa minha apresentação está no meu blog, escoladesagres.org. Mas o que eu fui falar para eles é assim, senhores deputados, vocês querem investir na educação? Então invistam na formação dos pais. Que é o que eu estou fazendo lá no Rio de Janeiro, em várias escolas. Eu vi que eles levantaram assim a cabeça. O que isso tem a ver, né? Depois, senhores deputados, invistam na formação dos funcionários, que é o que nós vamos ter aqui depois de vocês. Não sei se você não está sabendo, hoje tem palestra para os funcionários. Depois, invistam na formação dos professores.
Como é que os professores vão estar alinhados a você, pai e mãe, se eles também não são formados, não são fortalecidos? E em quarto e último lugar, eduquem as crianças. Mas olha, teve uma imensa repercussão. Já me chamaram de novo, viu, Fátima? Para ir agora para a comissão da educação, que é uma coisa muito mais ampla, que vai ter intervenção no Poder Legislativo. Então, eu percebo que as pessoas hoje, muitas vezes não sabem que educar exige um imenso investimento. E educar é estar educando pais, funcionários, professores e alunos ao mesmo tempo. Eu sempre insisto nessa ideia. Então, queria que vocês estejam sempre se questionando assim: eu estou amadurecendo a minha força de vontade? Todos vocês aqui, eu inclusive, temos que todos os dias ter pequenas práticas de fortalecimento da vontade. Senão a gente desiste, a gente cansa, a gente não tem forças hoje de ser um bom pai. E cede diante da mídia, cede diante da vizinha, cede diante de um Facebook. Essa é uma atitude que vocês têm que estar sempre se refletindo. Afinal, o que eu posso fazer para ser um bom pai? Para eu continuar amadurecendo? Então, obviamente não é isto. Isto é um senhor que nunca educou na virtude e nos valores. Então, a única forma que ele consegue é se amarrando. Não. A nossa força tem que vir de dentro. A força de vontade é algo interior, é algo que vem do espírito. Então, é óbvio que o que mais amadurece uma pessoa são exercícios diários, pequenos, quase bobinhos, mas que dão uma imensa diferença. Eu sempre insisto com vocês aqui, quem já assistiu outras palestras minhas sabe que eu insisto na famosa listinha de exercícios diários de fortaleza, de virtudes, que eu ensino o mesmo para as crianças, o mesmo para os funcionários, o mesmo para os professores. Volto a lembrar que essa listinha são sugestões, não são leis, mandamentos. Uns podem gostar, outros podem não gostar, podem escolher outros. O que eu quero elucidar com isto é que você sim, todos os dias, precisa ter alguns momentos de negação do prazer. Que quer dizer a afirmação do amor. Negar o egoísmo para afirmar o amor aos outros, ao pai, à mãe, ao marido, aos filhos. Senão nós não temos forças para amar. O amor exige força. A força do amor só vem com a virtude. Senão o que nós temos é a força do egoísmo, que é uma força muito fraca. A gente só vai se sacrificar naquilo que nós gostamos e estamos afim. Que é um limite muito baixo, né? Nós precisamos estar acima desse limite para ser um bom pai e uma boa mãe. Dá para enxergar? Então, quando eu proponho esses exemplos, acordar logo que o despertador toca e não ficar enrolando, dormindo, que todos nós queremos. Custa ou não custa? Mas uma mãe e um pai que faz isso tem a fortaleza para dizer não para a filha não ir na festa. É assim que funciona. Quando a mãe mantém as coisas em ordem, e as mães são muito ordeiras, mas alguns pais aqui presentes talvez não tanto, não é? Então, quando você está se fortalecendo ali para arrumar sempre o seu quarto, a sua cozinha, a sua sala de estar, você está se preparando para dizer não para o seu filho quando ele quer um celular de última geração, caríssimo, absurdo, porque todo mundo na escola tem. Não, eu não tenho condições, você não precisa disso, e você é firme para dizer não, sem problemas, sem complexos, sem traumas. Quando você lê um pouco de jornal impresso todos os dias, você está fortalecendo a sua cabeça, as suas ideias, você está pensando sobre as coisas, está tendo opiniões próprias, e não se deixa levar tão facilmente pela mídia. Vejo algumas pessoas tirando fotos, mas saibam que eu vou disponibilizar essa palestra no site do colégio, no novo sistema. Hoje permite essa comunicação com os pais. Já fiz isso no outro dia com outra unidade. Então nós vamos colocar no mural dos pais, não é isso que existe, Fátima? Então depois te mando para você pulverizar aí para os pais. Mas enfim, quem quiser tirar, continue, esteja à vontade. Bem, eu não vou acompanhar toda essa lista porque ia ficar cansativo, mas percebam só que quando você
vai investindo nesses meios concretos, diários, que não precisam ser todos. Você pode escolher uns 4 ou 5 por dia, mas eu quero que vocês enxerguem que ser pai é isso. Isso é que me capacita para ser pai, isso é que me amadurece, é que me fortalece, e eu consigo suportar a cruz de ser pai. Porque ser pai é uma cruz. Nós não podemos fugir dessa ideia. Mas é uma cruz gozosa quando você leva por amor aos filhos. E essa é a felicidade do ser humano. É amar os filhos, amar a família por amor a eles. Então, quando isso acontece, então tudo vai mais fácil. Quando não acontece, é isso que acontece. O pai jogado, o pai bebendo e o filho na mesma direção. Então, tenhamos muito cuidado com as nossas posturas, com as nossas falas, com os nossos gestos, e cuidem muito dessas normas da boa educação, que será o tema da nossa próxima palestra, aviso já. Como educar hoje uma criança para falar bem, para se vestir bem, para comer bem, para brincar bem, para andar bem, para socializar bem. Tem muitos critérios práticos, regrinhas práticas, que sempre se ensinou e hoje não está se ensinando tanto. E isso traz uma imensa consequência depois para o comportamento do seu filho. O resumo da palestra futura é essa, que educar na estética hoje, portanto, que não fale palavrão, que não fique fazendo gestos feios, que coma direito na mesa, use o guardanapo, use o copo, tudo isso, a estética gera a ética. Parecem palavras parecidas, estética e ética, ética e estética, mas a beleza de uma criança é uma beleza interior que vem da ética. Mas para que ele tenha essa ética, ele tem que ter a estética também. Se você deixar a criança falando palavrão, dormindo no chão, vivendo pelado pela rua, pela casa, isso tudo está deixando ela, eticamente falando, muito complicada. Hoje as pessoas não percebem essas relações porque está muito descuidado tudo isso. Então a gente tem que recuperar isso nas famílias, recuperar isso nas escolas, educar os sentimentos da criança através da arte. Isso tudo nós vamos expor nas próximas palestras. Mas então, saibam que, assim como a criança percebe os nossos maus exemplos, ela também vibra. Olha que rosto maravilhoso. Ela vibrando, pequenininha, deve ter meses uma criança dessa, vibra com a virtude dos pais. Como uma criança chora de alegria quando vê o pai ajudando a mãe ali na cozinha, lavando a louça. Coisa rara, hein, senhores pais? Não é? Como vibra quando vê ali a mãe se entregando, né, ajudar na lição, se interessando e dando um apoio na escola. Né? Isso é muito importante. Saibam que os seus filhos, vendo vocês virem aqui hoje à escola, estão vibrando com isso. E falem isso para eles hoje. Pô, meu pai foi lá na escola, meu pai está se interessando, meu pai está acompanhando. Eles vibram com isso. Então, não deixem de aproveitar esse momento. Mas, então, reparem o contraste que a gente vai fazendo na palestra. O que a gente acha que eles esperam, ou às vezes uma atitude indiferente, achar que não tem nada a ver, eu viver a minha própria vida com os meus filhos, e o que eles gostam de ver em nós. Então, uma primeira grande conclusão do nosso dia de hoje é esse, que a melhor maneira de ajudar os filhos é lutar pessoalmente por se tornar uma pessoa virtuosa. Porque uma pessoa virtuosa, conforme mostra aqui a foto, é uma pessoa feliz. É uma pessoa que está com a capacidade de amar. Isso é o que gera a felicidade. O que nos deixa tristes é a nossa própria fraqueza. Nós não conseguirmos as coisas. Isso um dia e outro vai nos abatendo, né? Vai nos estragando, às vezes de forma inconsciente. A gente não sabe nem porquê, mas no fundo é a nossa própria fraqueza que se volta contra nós mesmos e nós nos sentimos muito tristes. Mas, aqui vem um ponto importantíssimo, né? Que sempre me perguntam nas palestras. Mas e a pressão do ambiente? E o meu filho que chega em casa e fala, mãe, mas todo mundo tem, mas todo mundo vai, e todo mundo tal, né? E aí vem o pai desesperado,
E eu vejo que esse é o problema principal dos pais, né? Basta entrar uma discussão nessa numa lista de Facebook, eu não estou alinhada com todo mundo. Aí vocês ficam com cócegas, né? Então, eu acho que, sinceramente, ser um bom pai hoje exige ir contra a corrente, sim. Porque se a corrente hoje do momento não é das melhores, muitas vezes está pregando os antivalores, está pregando coisas bobas, materialismos exagerados. Eu estou muito feliz quando me dizem que eu estou contra a corrente. Eu, pessoalmente, eu me sinto muito feliz, né? E como dou tantas palestras em tantos lugares, de ambientes diferentes, eu percebo sim que quando eu acabo essas palestras, os pais vêm me agradecer, pô, obrigado por você me ajudar a entrar contra a corrente. Eles muitos me cumprimentam assim. Falei, continuo firme então, mas é isso que eu venho propor para vocês. Olha, hoje há uma pressão sim para que o filho não sofra nada, para que o filho tenha tudo na vida, há uma pressão imensa para que ceder em tudo, não é isso que vocês sentem, né? Então, peraí, isso não é ser pai. O pai é ter um conhecimento da verdade, o que é certo e o que é errado para o meu filho, o que eu quero que ele chegue na felicidade máxima. Então, pronto, isso vai contradizer o seu capricho, vai, o seu gostinho vai fazer que ele tenha que sofrer um pouco, vai, mas é isso que depois, no final das contas, eu vejo o resultado positivo e é isso que no fundo eu quero para meu filho. Então, hoje, não podemos ser muito imediatistas. O grande problema na educação hoje, saibam, é o tal do imediatismo, né? A gente quer o prazer do filhinho já. Não. Isso quem está provocando em você, saibam, é o consumismo. Quem é muito consumista, que está habituado a ter muita alegria já, quer que o filho também lhe dê sempre alegria já. O problema é que quem quer o filho alegria já, lá na frente tem uma tristeza imensa a vida toda. Sejamos estratégicos. Então, ajudem a escola nesse sentido. E aqui vem um momento importante da palestra, né? Vocês sabem que o Santa Mônica está implantando um novo sistema, está caminhando. O primeiro bimestre foi um pouco assim, truculento, porque era novidade, a gente tinha que aprender e tudo, mas depois que agora acabou, a gente está muito feliz, muito feliz. Ontem, lá na unidade da Taquara, fizemos uma homenagem a um aluno do 6º ano, que em março ele estava péssimo na escola, estava indo mal em todas as VAs. Procuramos que ele fosse conversar com o tutor, ele foi, gostou muito, fez um horário, foi uma segunda vez, foi uma terceira vez e foi 4 vezes já na tutoria da escola. Agora a gente viu o boletim essa semana, porque eles vão receber hoje, como vocês, e ele foi um dos melhores da sala. Quer dizer, como, né, essa exigência das VAs, junto com a tutoria, mudou um garoto em 2 meses. É isso que a gente vai conseguir com vocês, com os filhos de vocês. No começo é um pouco chato. Está todo mundo reclamando, muita prova, muito dever, muita prova, muito dever. Daqui a pouco seu filho vai ser um melhor aluno da escola. Ele vai passar no Enem muito fácil, vai ser uma ótima universidade, vai ter um ótimo emprego. Não é isso que vocês querem, sinceramente? Não é isso que vale a pena pagar uma escola cara? Poxa, então, eu acho que ele não pode ficar nesse processo, muitas vezes, de ficar fingindo que não vê, e vai enganando, e vai... Tem uma famosa telequeta, você finge que ensina, você finge que aprende, e a coisa... Não, isso aqui, não estamos brincando nesse serviço. A escola aqui, ela assumiu a bandeira da seriedade mesmo. Então, nós vamos até o fim. Isso vai exigir, obviamente, de vocês, né, um certo apoio nos apoiarem um pouco nesse sentido, né? E aqui vem então essa ideia que eu já insisti com vocês, acompanhar o estudo dos filhos. Não terceirizem, acompanhem. Hoje vão receber o boletim, dediquem um tempo, chamem o filho, discutam com ele. Se foi positivo, ótimo, dê-lhe um abraço, não dê-lhe brinquedos, não dê-lhe dinheiro, ele é o dever dele. Mas o que não está muito bem, também não matem ele, coitado. Tentem pensar qual é a culpa. Será que eu não sou também culpado disso?
Será que essa culpa não tem a ver com, poxa, às vezes não tem um ambiente tão bom em casa, outras vezes é porque não tem uma mesa boa, talvez eu não esteja ali incentivando totalmente todo dia, talvez esteja muito distante do meu filho. Então, às vezes os filhos não vão tão bem, não é só por culpa deles, saibam disso. Então, vê se nós também não temos a nossa parte de culpa, etc. Mas queria que vocês, esse slide é um pouco forte, né, mas é de propósito para dar um pequeno choque. Nós temos que exigir dos filhos. É isso que eu vim pedir, essa força para vocês. Escola boa é a que exige. Escola fraca é a que engana. Então, nós estamos nessa direção. Estamos exigindo sim, queremos que os alunos estudem mais. Sabe, eu dei palestras, vocês saber? Em março, abril, daqui na escola, nas 4 unidades, né? Eu dei 80 palestras para os alunos. Fui em 80 salas de aula. Em todas as turmas, eu fiz a seguinte pergunta. Do 6º ao 9º ano e do 1º ao pré-vestibular, hein? Mas do 6º ao 9º ano, eu fiz a seguinte pergunta. Pessoal, quantas horas vocês estão estudando agora, hoje, no momento da palestra? Então, eu pedia para alguns levantar a mão. E eu ia anotando. Sabe qual foi a média que deu de um aluno do 6º ao 9º ano, que eles estão estudando semanalmente? Na segunda, mais na terça, mais na quarta, mais na quinta, mais na sexta. Eles estavam estudando 3 horas semanais. Dá mais ou menos uma meia hora por dia. Assim. Pensa bem, dá para ir muito longe? Dá para ser um bom aluno com meia hora por dia? Sabe como está indicado? O mínimo que esse garoto estude 7 horas... estudo realmente, mais 3 horas de lição de casa. Dá 10 horas semanais. Isso é o que um aluno normal tem que estudar. Para ir normal. Um cara que quer ser o melhor tem que estudar 15 horas semanais. E eles têm tempo para isso, eles têm 50 horas livres depois da escola. Eu só peço para eles 10 horinhas, só 20% do tempo deles, eles têm 80% depois para se divertir, para brincar, para fazer futebol, mas eles já querem o 100% para eles. Isso não tem a ver com a pouca exigência? Então, o que nós estamos tentando é virar esse jogo, mostrar para eles que, olha, se você começar a estudar essas horas mínimas necessárias, além de você ir melhor na escola, atenção que eu vou falar agora, o seu filho irá amadurecer intelectualmente na idade correta. O que está acontecendo hoje com as crianças, aviso para vocês, é o seguinte, como eles não estão estudando há muito tempo, não está havendo essa exigência há muito tempo, hoje a capacidade intelectual deles é 2 ou 3 anos a menos. Um garoto que está hoje no 6º ano, ele está com a cabeça do 3º ano Fundamental 1. O garoto que está no 9º ano, ele está com uma cabeça, para aprender corretamente, com a cabeça do 6º ano. Por isso é que eles têm muito canseira, por isso têm muito desinteresse, porque eles não estão conseguindo captar com facilidade, porque estão imaturos intelectualmente por falta de estudo que veio do passado. Nós estamos mudando isso, é uma revolução mesmo que a gente está fazendo educacional no Santa Mônica. É fazer com que eles percebam, isso foi a minha primeira palestra, e está no site do colégio, eu mandei para todos os alunos essa semana, essa palestra, eu postei em todos os murais de todos os alunos, essa palestra, se vocês ter acesso a ela, mostrando para eles exatamente isso, olha, você precisa fazer um horário para garantir esse mínimo tempo de estudo. Quando você consegue isso, seu filho vai melhorar muito no estudo, no desenvolvimento intelectual e depois também na vida, porque ele vai ganhar força de vontade, ele vai ganhar maturidade, etc. Então, senhores pais, nos ajudem nesse sentido, a que seus filhos enfrentem o sacrifício da vida. Eu dei essa palestra no pré-vestibular aqui não, foi na Taquara também, por coincidência. E eu dei essa palestra, mostrei essa lista que eu mostrei para vocês há pouco, que tem que acordar cedo, que tem que ler, que tem que ajudar. Aí, o aluno do pré-vestibular chegou em casa e falou assim para a mãe, que é, por sinal, uma coordenadora da unidade. Mãe, estou desesperado. Não aguento mais essa matéria do pré-vestibular, é muito conteúdo, estou desesperado, tem que sair do colégio, eu quero ir para um supletivo, não dá mais. E a mãe, calma, filho, isso é normal, no começo do ano, muita matéria e tal, mas você já vai acalmar e tal.
E ela falou assim, e além do mais, você vai assistir uma palestra do Dr. João Malheiro, que ajuda a fazer um horário, uma rotina. Tive hoje, mãe, é exatamente isso que eu estou desesperado. Tive hoje essa palestra. É uma palestra horrível, mãe. Ele quer que eu seja infeliz para ser bom aluno. Quando ele falou aquilo, depois a mãe me contou, eu falei, é exatamente isso que está na cabeça do jovem hoje. Ele não aceita a renúncia. Ele enxerga diminuir o Facebook, o celular, a academia, com infelicidade. Quando é exatamente o contrário. Eu estou lhe dando capacitações para conseguir depois a passar no Enem, passar no vestibular, conseguir um bom emprego. O que é que o prêmio da felicidade vem lá na frente. Quando ele está viciado a ser feliz de forma imediata, então ele acha que é isso que eu estou querendo, e estou querendo que ele seja um homem triste. Não, é o contrário. Agora, os senhores pais também têm que entender isso. Quando você está dizendo não, hoje e agora, para uma criança, nos caprichos que ele quer, pense sempre no depois. Porque é lá depois que vem a felicidade, não agora. Ele está em processo de maturidade, não é verdade? Então, é muito importante que os senhores pais não façam as coisas por eles. Depois, educar também na boa autoestima, quer dizer o seguinte, os seus filhos têm que aprender desde cedo que eles têm defeitos, que eles erram, como todos nós. Errar é humano. Agora, tem muitos pais que não aceitam que o filho erre. Acha que o filho é santo, que é maravilhoso, que ele é incrível. Isso faz muito mal para ele. Sabe por quê? Porque está formando na falsa autoestima. Porque ele não é assim mesmo. Então, lá na frente ele vai errar, não vai? Ele vai frustrar depois muito fortemente, vai deprimir cedo. É o que nós estamos percebendo hoje em muitos jovens. Estão depressivos, estão tomando remédio, porque foram falsamente educados pelos pais, foram enganando os filhos, dizendo que eles são maravilhosos, quando não é verdade. Então, o mais correto hoje em dia é dizer, meu filho, olha no boletim de hoje, por exemplo, poxa, filho, você não foi muito bem hoje, hein? Caramba, tem aqui umas 5 matérias vermelhas. Vai em vermelho o boletim? Não vai vir, não vai ter, o mundo digital não permite isso ainda, talvez. O fato é que, filho, você está com umas 5 notas complicadas. Poxa, concorda comigo que você tem que se esforçar um pouco mais? Então, vamos lá, vamos te ajudar? O que você está precisando? Entendeu? É entrar junto, é acompanhar, é motivar, não é chegar matando, né? Então, esse trabalho você tem que fazer. Mas dizer, filho, você não está bem. Filho, você estudou pouco. Filho, você está um pouco preguiçoso, você está um pouco desordenado, você precisa se organizar. Então, é mostrar a verdade com carinho, mas isso é educar. Quando você não faz isso, você simplesmente está enganando ele. Então, muito cuidado com os nossos modelos, aqueles que nós muitas vezes privilegiamos numa conversa, num jantar, não vou aqui entrar em nomes concretos, mas sabem que muitas vezes os nossos modelos, nas nossas falas, estão às vezes sublinhando pessoas que não são modelos. Então, eu vou só aqui citar alguns exemplos gerais, mas muitas vezes os seus filhos desejam ser algum dessas profissões, dessas pessoas que estão por trás dessas categorias, porque ganham dinheiro, porque são muito visíveis na internet, porque são famosos. Mas será que isso aí é o mais importante? Será que são os modelos da sociedade de hoje? Então, muito cuidado com tudo isso. Então, eu vou terminar a nossa palestra com um pequeno vídeo que eu já mostrei, talvez, para vocês, o ano passado, mas é aquele vídeo que a gente tem que ver todo ano, porque ele nos dá um chacoalhar. Assim. Vamos ver se o vídeo aparece. Aparece. Vou deixar.
Muito bom. Bom esse vídeo, verdade? Vai no ponto. Então agora eu gostaria muito de ouvir vocês. A minha primeira pergunta é a respeito da maioridade, né, que está se discutindo hoje. Existe um limite, né, de punição para essas crianças, e a gente está vendo muita coisa aí na rua que isso nem sempre nossos filhos assistem às reportagens, mas quando chega até eles, chocam os nossos filhos. O que o senhor acha dessa discussão, né, dessa maioridade? Sim. Olha, eu penso que isso é um critério assim, que eu mesmo não gostaria de ser o definidor do assunto, né? Eu acho que talvez, diante das atrocidades que nós estamos vendo hoje, talvez fosse bom sim baixar um pouco ela para mostrar para a sociedade que tem que haver uma reação da sociedade. Não pode ficar do jeito que está há muitos anos, né? E a gente percebe sim que tem crianças hoje muito jovens que percebendo essa impunidade perdem o medo, né? Agora a gente sabe que se você baixar para 16, vai vir os 14. Se a gente baixa para 14, vai vir 12, assim como todo o processo social. Então, eu penso que eu diminuiria assim um pouco esse limite, mas sabendo que não é isso que vai resolver. Efetivamente, o que vai resolver é a formação das famílias. Essa é a minha linha, porque quando você vê um jovem delinquente com 14, 12, está refletindo a família que ele tem. Então, não é muitas vezes por aí que a coisa vai ser curada, né? Mas eu sou do pensamento que valeria a pena uma medida atual, assim, drástica, um choquezinho social, para que as pessoas reflitam que, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa pelos meus filhos. É por aí que eu encaro o assunto. Na verdade, não é pergunta, não. Tem um paralelo de um comercial com a sua palestra, que é essa que a criança pergunta para a mãe: mãe, o que você vai ser quando eu crescer? Aí ela fala: você é sua mãe. Tipo assim, vai continuar sendo a mãe do mesmo jeito. Não vai mudar porque ele cresceu. Muito bom, muitíssimo obrigado. Eu vou pegar esse comercial para as minhas palestras. Leitininha, eu vi recentemente, eu adorei essa propaganda e muito a ver. De fato, né, a mãe nunca vai deixar, e então é óbvio que é o que tem que investir nisso mesmo. Né? Diga lá, essa já é candidata a outras palestras, eu me lembro. É só uma observação. Eu acho que nós temos que prestar atenção que nós estamos botando a nossa responsabilidade no colo do outro. Né? A escola faz o papel dela porque eu pago. Então, ela tem que fazer. Não tem uma coisa assim? Sim, tem. Eu não fiz alguma coisa porque o outro não deixou. Eu acho que essa formação de você tomar as responsabilidades para você e assumir essa educação do filho, que eu acho que é mais essencial atualmente. Também penso. O meu filho se juntou com alguém que proporcionou alguma coisa demais. Mas o que eu falhei para que chegasse isso. Aí? A gente sempre põe a culpa no outro, é natural, né? É natural de todos nós. Do ser humano, né? Aconteceu isso porque eu não fiz isso porque alguém não me deu não me facilitou a possibilidade. Essa observação o que eu fiz para que isso não acontecesse? É isso que eu fico atenta, porque é natural colocar no colo do outro. Não assumir o próprio erro. Não assumir o próprio erro, não tentar consertar esse erro, não ficar atento nas suas responsabilidades. Hoje eu não tenho tempo porque eu trabalho. Eu sei, todo mundo trabalha, a vida está muito difícil, mas eu tenho que dar um jeitinho. Isso. Não adianta só eu dizer que eu trabalho. Isso. Eu tenho que arrumar uma maneira, administrar melhor o meu tempo para que isso aconteça. Afinal de contas, a opção de ter um filho, né? Eu sempre fico muito atenta a isso. Fico muito feliz que você tenha me dizendo isso, que de alguma maneira está completando a nossa palestra, né? E é bom que todos nós... porque é mais fácil, né, para a gente. Eu estou falando de mim, né? Não é sim, sim, todos nós sentimos, às vezes, como dizia, a própria fraqueza de ser pais. Então, diante dessa humilhação que muitas vezes sentimos, não ter capacidades, etc. Então, uma reação de defesa própria é colocar a culpa no sistema, colocar a culpa na sociedade, etc. E ficamos tranquilos, entre aspas, né?
Então, não, E acho a que é partir ótimo do que momento você... que você passa para o colo do outro, você fica tranquilo. Então, bem ou mal, essas palestras têm essa finalidade tem que observar. de dar a bola de volta para que os pais... Espera aí, eu não tenho alguma coisa que eu possa melhorar, que eu possa muito ajustar. importante. Então, acho que todos vocês foram percebendo que todos podem fazer alguma coisinha para dar uma melhorada. A mudança existe sempre, né? A gente tem que sempre estar atento, E nós sempre estar tendemos a ir sempre para a analisando. zona de conforto e fugimos da cruz e do sacrifício. Todos nós somos assim, não tem jeito. Então, a gente tem que estar sempre... Portanto, essas palestras mensais, bimensais, são tão importantes para dar essa retomada na responsabilidade. Que é difícil. Muito bom. Bom dia. Bom dia. A questão dos horários diários de estudo. Sim. Por exemplo, o meu filho ele estuda em base 1h30, 2 horas por dia. Tá na medida necessária. Às vezes ele reclama. Mãe, eu estou estudando demais. Eu me sinto cansado. Sim. E isso, assim, a gente sofre um pouco, mas a gente sabe que há necessidade. Sim. Que isso vai ser bom. Mas como a gente fazer com que a criança entenda isso sem cobrar de uma maneira exacerbada? Muito boa pergunta. Cobrar demais. Muito. Eu não sei como. Eu sei, sabe ele por quê? entender sutilmente que ele vai precisar disso no futuro. Isso. Então, eu vi essa palestra que eu falei para vocês, né, 80 palestras. A finalidade da palestra era exatamente essa, era prepará-los para o novo sistema, que tem muitas VAs, e prepará-los para que façam esse horário, essa rotina, que pelo jeito o seu filho já está vivendo muitíssimo bem. Que ano é que ele é? Ele é do 6º ano, realmente. Nossa, que ele maravilha! passou o primeiro bimestre assim. Não foi excelente? Olha aí, muito temos bom, um testemunho muito aqui feliz. de uma mãe Eu estou muito feliz com o resultado não é? das então, olha, provas, o que você tem que fazer agora excelente. é colocar na imaginação do seu filho, né, o sonho. Ele tem que olhar lá na frente eu tenho tentado o passar dessa resultado. maneira. Coloque assim na sua geladeira. Como é o nome dele? Nicolas, Perdão. o médico da FRJ. Eu tenho Nicolas, tentado fazer o engenheiro isso, do IME. Eu Sabe, sempre colocar falo. algum ideal assim, naquele veja, que ele sonhe, para que ele enxergue que isso é o processo natural das grandes conquistas. Isso. Quando você transmite esse recado para um aluno, ele aceita. Eu falo assim, está vendo agora o César Cielo, esse nadador que está aí preparando para a Olimpíada no Rio de Janeiro, ano que vem, o nadador? Ele está com 7 técnicos. O nutricionista, o fisioterapeuta, o musculação, o médico, o preparador físico, todo mundo estudando ele, pegando nele e tal, para que ele treine 7 horas por dia, para que ele alcance uma medalha o ano que vem, que vai ser a glória da vida dele. Ele topa isso? Topa. Por quê? Porque ele tem uma meta, ele tem um ideal que vale a pena. Então, esse vale a pena é o que tem que estar na sua boca todos os dias. Eu até vi a entrevista do César Cielo, ele falando, eu preciso treinar mais. Está vendo? Isso Ele falou, é o eu preciso processo treinar natural de um homem que tem um ideal valioso. Isso. Então, fala para o seu filho, olha, filho, é assim que você irá conquistar a sua carreira, e isso é que vai me deixar muito feliz. Então, incentive muito o amor à mãe. É sempre que eu gosto também do conceito de virtude, que eu já falei aqui para vocês ano passado, que o esforço, pelo esforço, estressa muito. Agora, quando há um esforço motivado por um amor a alguém ou a alguma causa, no caso a mãe ou no caso uma universidade, esse sacrifício é mais prazeroso, ele tem mais sentido. Então o nosso mundo psíquico aceita o esforço por uma causa. Eu tenho passado isso para ele, vamos lá, olha para frente, olha para o futuro. Quando você chegar na universidade, eu não vou estar lá do seu lado, eu não vou estar lá, então você tem que... Nossa, vocês estão me dando a palestra, estão dando os complementos das palestras. Parece que eu fui jogada ensaiada, que eu combinei com as mães, né? Não, é que estamos todos juntos hoje numa manhã inspirada, realmente. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado também, professor. Foi muito boa a sua resposta. Está ótimo. Vamos lá, temos novas perguntas, assim que eu estou gostando, porque eu aprendo com vocês e vocês estão dando a palestra também. É uma palestra conjunta, muito bom isso aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Então, tem um testemunho, na realidade. Ótimo, é que eu estou precisando. Meu filho tem 9 anos, é do 3º ano, e eu tinha um método horroroso de ensino com ele, era meio agressivo até, porque eu não tinha a menor paciência. Caramba. Que ele não conseguia ler numa outra escola, e aquilo ali me irritava profundamente, verdadeira. E aí a gente discutia, eu e ele. Ele tinha 6 anos, mais ou menos. Certo.
menos de 6, 5 anos. E aí, quando ele veio para cá, minha cabeça também mudou, porque lá eu vi que era lá que não era o ideal, porque não tinha um método de ensino correto. E nem eu agia corretamente, é lógico. Estava tudo caminhando contra. Tudo errado. Quando ele veio para cá, mesmo antes de eu saber do método e tudo, eu quis mudar, porque eu sabia que aquilo ali não era bom para ele, porque ele vivia nervoso e apreensivo. Sim. E com medo de mim, é lógico, né? Sim. Eu não era agressiva no sentido de bater, mas sim com as palavras. Sim. E aí eu mudei. E aí a gente ficou treinando de uma forma diferente. E aí ele começou a ler muito rápido. Nossa, que feliz. Foi uma mudança assim, da água para o vinho. E a gente conversava muito. Daí para frente a gente só conversa muito. Que bom. A gente, eu vejo quais são as dificuldades e tudo com ele. E hoje eu já mudei novamente. Então acho que assim é uma adaptação a cada fase, quando ele vai crescendo. Perfeitamente. E aí hoje é diferente. Ele tem muito mais matérias, tem muitas VAs. E aí ele fala assim, mãe, mas eu não sei tal coisa, porque antes eu dizia a resposta. Tá. Aí eu falo hoje assim, não, você vai procurar no livro, você não deu a matéria hoje? Não dá o peixe, ensina a pescar. Exatamente. Muitíssimo bom. Vai pesquisar. E aí ele pesquisa e, eu achei a resposta. E quando a gente vai estudar para as PBs, aí a gente estuda muito. Tá. Aí ele fala, mãe, mas a gente está estudando muito, mas tem que estudar muito. Aí quando ele faz a prova, puxa, não caiu tudo, mas você estudou, você já sabe. Tenho certeza que o seu filho foi muito bem esse bimestre. Foi. Eu tenho certeza. Agradecer primeiramente porque assisti as palestras anteriores e assim acrescentou muito na minha vida como mãe. Que bom. Porque eu também não tinha paciência para estudar com meu filho, eu gritava muito com ele. Ele fica com a minha mãe pelo período de trabalho meu e assim eu falo assim Santa Ângela, que é o nome dela, porque eu não tinha noção que eu não tinha paciência com meu filho. Que bom. E no colégio eu tenho visto assim ele melhorar bastante, ainda tenho me empenhado muito. Nossa, a Fátima vai ficar hoje com o coração mole. E através das suas palestras eu fui buscando conhecimento, porque eu assisti acho que umas 2 ou 3 já, sobre horário de estudo. Eu tenho me dedicado, tenho feito assim, tentado mudar meus hábitos em prol do meu filho. E sobre a palestra de hoje que eu prestei atenção, sim, é uma pergunta que eu quero lhe fazer, porque assim a gente vai prestando atenção e eu quero crescer, claro, e crescer junto com o meu filho. Está ajudando tanto, vamos continuar. Isso, e assim eu entendo que hoje essa sua palestra é muito importante para a gente, porque assim eu, por exemplo, não tive a oportunidade que nós estamos dando para o meu filho. E vejo que eu cresci de maneira assim incorreta, muitas das vezes. Meu pai aprendeu errado, foi me passando errado, e hoje eu estou tendo a oportunidade, a visão de mudar. A sua humildade, agradeço muito. Entendeu? E o senhor falou sobre maturidade. E assim, até para os pais, de repente, porque eu estou fazendo a pergunta para mim mesma. Quando nós nos visualizamos no meio de um conflito, o senhor falou sobre maturidade, aí a gente chega numa fase quebra, né? Isso. E quando nós, pais, estamos em conflitos e às vezes não temos condições de sair, não procuramos ajuda, não conseguimos detectar, e a gente acaba transpassando isso para a criança. Para os pais, quais seriam um conselho assim, para a gente se atentar, para mudar, já que assim nós crescemos de repente de uma maneira errada, fomos ensinados de maneira errada, não por maldade dos nossos pais, mas por ignorância, de repente, ou por não ter, de repente, uma pessoa como o senhor, ou outras pessoas, né, para nos ensinar. Qual seria o conselho do senhor hoje para a gente sair desse desequilíbrio que está a vida de hoje em dia? Essa pergunta é maravilhosa. Então, olha, em primeiríssimo lugar, como eu expus na palestra, como você está fazendo atrás de formação. Hoje há uma boa literatura, você pode mesmo me perguntar aqui na escola, eu posso te orientar também, você me mandou um e-mail, alguns livros muito bons que educam a pessoa a ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais harmônica por dentro. Existe muita literatura útil sobre isso, tem muitos livros para indicar. Depois, eu penso que o grande caminho é você estudar quais são as pessoas com quem você convive. Às vezes nós temos pessoas que, por não estarem bem resolvidas na vida, por também não terem sido bem educadas, a gente acaba se juntando a elas mais para nos consolar, né?
Mas eu acho que o que nos mais ajuda é buscar famílias bem constituídas, que estão mais harmônicas, e tentar me aproximar delas e perguntar qual é o conselho que eles lhe dão, qual é a receita que eles usam, para você ir aprendendo com famílias parecidas que você conhece, para ir imitando elas. Quando eu vejo um casal discutindo em casa, eu sempre faço isso. Ligo para um amigo que está muito bem, que está feliz e que está com uma boa situação familiar, e falo: você topa convidar esse fulano para a tua casa, para fazer um jantar, para que eles conheçam como é que é a tua vida, os teus filhos e tal. Tem 4 filhos, essa pessoa que está bem. E isso tem dado muito resultado, sabe? Uma família, de repente, desmascarar um monte de minhoca que tem na cabeça em relação aos filhos, em relação à família, e aprender que educar não é uma coisa tão complicada. O que exige é uma dedicação, exige amor e tal. E isso se aprende olhando, assim, às vezes. Mas você não sabe o que tenho que fazer com os meus filhos no dia a dia, e acabo ficando um pouco distante da realidade. Então, eu te aconselho formação, te aconselho você buscar a convivência com famílias que você admira, que você inveja, santamente inveja, e depois, como eu dizia aqui, procure também, na medida do possível, você ir se fortalecendo diariamente com pequenos exercícios práticos de virtude, que são coisas simples, mas que fazem uma imensa diferença depois para ser paciente, depois para ser caridoso, para saber se organizar, né? Porque muitas vezes falta capacidade mesmo da organização, porque eu sou fraco, né? Então, deixa eu levar pelo impulso, pelo medo, pelo que for. Então, eu encaro por aí o caminho que você pode ir se equilibrando um pouco mais, mas também eu penso que toda a parte de estudo e reflexão é o mais importante, porque a nossa inteligência ela é muito forte quando ela enxerga o bem, enxerga a verdade, e a nossa vontade, então, começa a se transformar. Tá bem? Muito obrigado. A sua pergunta é muito... Eu me emocionei com a sua pergunta. Saiba disso. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Professor, a minha filha, ela praticamente tem 9 anos. Ela vai fazer 9 anos agora mês que vem. 4º ano? 9. Não, mas está em que ano? Terceiro. Terceiro ano. Terceiro ano. A minha pergunta é a seguinte: se existe alguma idade específica, ou então se isso varia de criança para criança em relação ao estudo, a rotina de estudo. A minha filha ela tem muita dificuldade de estudar sozinha, principalmente nas matérias que exigem a leitura, né? Ana Luísa, entra no seu quarto, lê, faz o seu resumo, ela não consegue fazer isso ainda sozinha. Eu queria saber se existe uma idade específica para esse amadurecimento. Sim, então veja, eu penso que o primeiro ano do ensino fundamental, tá, com 6 anos a criança, a mãe tem que estar junto, sim. Está aprendendo a fazer lição, ela não tinha essas rotinas na educação infantil, ela não sabe se organizar, não lembra das coisas, tem que dar, olhando a agenda, o que tem para amanhã e tal. Está um processo de aprendizagem, certo? Então, o primeiro ano, eu acho que os pais têm que estar, na medida do possível, acompanhando, estudando juntos, sim. Aos 7 anos, a pessoa tem que ir se desgrudando aos poucos, sabe? O processo de autonomia tem que nascer, porque ela vai precisar se virar sozinha mesmo, e isso faz parte do processo de maturidade da criança. E com 7 anos, ela já tem uma abstração boa, quer dizer, abstração não, ela já começa a pensar corretamente, já é muito concreta. Então você pode, junto dela, fazer assim um horário, que a gente está fazendo aqui agora no colégio também, para o Fundamental 1, saiba disso, né? Eu dei um treinamento no sábado passado para as professoras da sua filha, e a meta desse bimestre agora é que todas vão fazer esse horário de estudo, essa rotina, para que estudem em casa sozinhas. Vai nessa direção mesmo. Você até me lembrou uma coisa importantíssima. Então, com 7 anos, a mãe já tem que ir saindo um pouco, com 8, quase nada, com 9, não precisaria estar mesmo juntas. Agora, há muitas filhas que usam o mecanismo do estudo para que os pais estejam juntos. Estão carentes dos pais. Aí teria que aprofundar se é o caso, não é o caso, mas eu sei de muitos casos de famílias que, como os pais trabalham muito, estão sempre fora e tal, então o filho está muito dependente e tem uma ligação muito forte com a mãe, que deve ser o seu caso, né? Então, no fundo, o que ela quer é estar junto com você, não só pelo estudo, mas também por tudo, né? Então, aí você veja como administrar melhor, talvez, essa ligação afetiva, mas saiba que isso não é bom.
ela tem que realmente ter a sua independência no estudo, ela tem que, como aqui disse muito bem a senhora lá, ela tem que aprender a pescar sozinha, e tem que fazer as suas pesquisas sozinha. Tem alguma dúvida? Te consulta, pede uma dica, você dá, mas não pescar para ela, porque aí você está atrasando o processo de maturidade dela, que é isso que eu falava há pouco. Depois o seu desenvolvimento intelectual fica atrasado, né? Porque está pensando, no fundo quem está pensando é a mãe no lugar dela, né? Então não é isso que você quer, concorda comigo? Então seja firme, consiga de alguma maneira, de jeito cuidadoso, né, ir se independizando um pouco, né, cortando um pouco esses laços. E, por outro lado, depois esteja junto em outros momentos importantes, num shopping, num filme, o que for, não é? Não estou dizendo que você se corta o cordão umbilical totalmente, como você costuma falar. Não, só na parte de estudo ela tem que aprender a caminhar sozinha. Ficou claro? Muito bom. Que mais? Nossa, estou adorando, é isso. Eu quero os pais participando, porque isso é sinal que vocês estão sensibilizados com o tema. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte: um jovem entre uma faixa de 19 anos, que ao longo, até o 19, ele não teve essa formação toda. Essa formação toda. Não gosta de estudar, não tem nenhum horizonte. Nesse momento, qual seria assim, um apoio que a mãe ou o pai deveria dar para esse jovem? Como despertar nele o interesse por algum futuro melhor, pela vontade de estudar? Ainda tem uma recuperação? Mas então, saiba que uma pessoa com 19 anos, ela já está muito mais enferrujada, né? Mas sempre é possível mudar. Eu costumo aconselhar colocar a pessoa no ideal, como eu falava há pouco. Leva essa pessoa numa universidade, leva uma pessoa num emprego. Fala, você não gostaria de trabalhar aqui? Eu tento mostrar que ela vislumbre, né, aquele ideal difícil de conquistar. E depois, você gostaria de chegar nisso? Então, vai lá, eu vou te dar uma ajuda, eu vou te colocar numa estratégia, eu vou te levar num tutor na escola, vou te levar num educador, para você conversar com ele. Mas você, em primeiro lugar, você tem que fazer que despertar um quererzinho mínimo. Se você não consegue que o seu filho não consiga querer, poxa, aí não adianta você propor um monte de coisas, porque... Agora, esse querer sempre vem com a racionalidade. Como ele já está maduro, 19 anos, ele tem que enxergar a meta. Ele tem que ver que o que ele tem hoje não está satisfazendo a sua felicidade, a sua vida. Então, você tem que fazer com que ele troque, né, aquilo que é fraco por aquilo que é mais valioso. Então, é um processo de convencimento intelectual, com calma, com diálogo. É isso que vai fazer com que ele comece a lutar. Porque quando ele está muito imaturo, ele não quer lutar, não quer se esforçar nada, não é isso que você está sentindo? Então, você tem que fazer com que ele desperte para um ideal, para uma meta, através dos amigos, de repente, pedir para um amigo levá-lo a algum lugar, enfim, mas é isso que a gente está fazendo aqui no Santa Mônica. Não sei se você sabia, este primeiro bimestre, nós organizamos 10 visitas a universidades, com o pessoal do pré-vestibular. Bom dia. Bom dia. Meu filho tem 15 anos de idade, tá? Está cursando o primeiro ano do ensino médio, e eu tenho um problema na questão de que eu me identifiquei ali no slide, quando você colocou a foto ali de uma mãe segurando a criança descendo no escorrego. Certo. A questão da superproteção. Exatamente. Lógico, ele hoje está com 15 anos, eu moro exatamente nesta mesma avenida do colégio, onde eu sempre trazia meu filho e sempre buscava meu filho. Até que, um dado momento, eu trazendo, ele na metade do caminho chegou para mim e falou assim, não agora, alguns anos atrás, certo. Mãe, até aqui tá bom, até a metade do caminho tá bom. Não precisa ir até adiante, não. Eu, assim, tá, tudo bem. Ele parava e ele ia. Sabia que ele chegava. Até que houve um problema comigo, na qual eu não pude mais trazer meu filho, problema de saúde. Sim. Eu lembro que a primeira vez eu tive que deixá-lo vir sozinho. Eu liguei para o colégio, falei assim, filho, você está com o celular? Passa uma mensagem para mim, pelo amor de Deus, para dizer que você chegou. Ele esqueceu.
Eu liguei para cá, fiquei mó doida, enfim, aquela questão da superproteção. Certo. E hoje, uma pessoa com 15 anos, um menino, onde a gente vê bastante coisas acontecendo na nossa cidade, a gente ainda fica preocupada com essa questão de soltar. Até que ponto eu devo soltar o meu filho, que eu sei que um dia vai ter que acontecer isso, porque ele já está numa idade onde os meninos querem se encontrar, sair, vir para o shopping, aquela coisa toda. É uma idade que eles querem a liberdade, pelo menos eu vejo isso no meu filho. Ao mesmo tempo que ele quer a liberdade, ele também não se sente seguro para isso. Eu já fiz um teste com ele, que eu virei e falei assim, filho, eu estou aqui em Bom Sucesso, pega o ônibus tal, desce na rua tal e vem me encontrar. Não, mãe, não. Eu não consigo fazer isso. Ele, para mim, mas ao mesmo tempo ele quer. Sim. Ele não consegue se libertar. Não sei se é por conta dessa superproteção. Eu estou tentando. Desculpa. Eu estou tentando tirar isso de mim, porque eu não sei se é fato de ser filho único e eu sou filha única também. Tem aquela questão de tudo isso, entendeu? E como trabalhar isso nessa cidade tão perigosa, onde a gente liga a televisão, a cada dia a gente vê uma criança sendo baleada, esfaqueada, bababá, bebê. É por aí. Então veja, né? Em primeiro lugar, quero que você saiba que o seu filho tem uma capacidade intelectual de perceber os perigos. Se ele for educado, já vi que não foi muito, desculpe falar assim, desde pequenininho, a gente tem que formar a criança desde os 7, 8 anos a começar a ser prudente. Olha, não atravessa a rua, cuidado, não põe o dedo ali, cuidado com aquele bairro, cuidado com aquele tal. A criança vai ficando esperta, ela tem essa capacidade intelectual de ir percebendo, mas os pais, a partir dos 10, 11 anos, que é quando vem a abstração, volto a insistir, os pais têm que começar a soltar e a sentir os resultados. Na medida que você percebe que a filha já consegue dizer não para um celular, dizer não para um videogame, não para um filme, então ela vai ganhando uma autonomia boa para que já aos 15 anos esteja pronta para começar a vida. Essa mãe foi suprindo sempre, e você que fala que o ônibus é que pega, e você que fala que caminho ele tem que fazer, quer dizer, isso é um processo que quando tem 10 anos, não quando tem 15. Então, hoje está atrasado, então o que você tem que fazer agora é que ele aprenda a errar, aprenda a se soltar, aprenda a ser assaltado. É um aprendizado. E no Rio de Janeiro nós temos que aprender a ser assaltados. Ninguém consegue hoje ficar imune disso aí, qualquer lugar, qualquer ponto de ônibus, qualquer... Diga. Essa semana nós tivemos uma situação como essa. Na semana passada, 2 alunos foram assaltados aqui nas ruas de trás. E um deles reagiu e o menino estava com uma faca. E ele cortou a mãozinha. E eu falei para ele, 2 adolescentes, eu falei, nunca faça isso. Eu tive que orientar, eu me senti muito mal, mas eu acabei orientando. E ontem, ele me encontrou na rua, após esse caso da Lagoa. Ele falou, Fátima, tu lembra da tua conversa? Eu fiquei pensando sobre isso depois que eu vi esse caso da Lagoa. Infelizmente, é o que a gente tem que fazer. Para ser assaltado. Mas, enfim, completando só a sua resposta, então, veja que hoje está numa idade, seu filho, já que a senhora tem que dar conselhos, dar indicações, mas deixar ele caminhar sozinho. E arriscar. Agora vai ser mais difícil, hein? Mas tem que... O risco que você tinha que sofrer lá quando tinha 10 anos, agora você vai pagar um pouco o preço, porque ele não está tão preparado, e essa insegurança é sinal de que ele não está bem preparado. Mas sempre tem a fase que é melhor agora do que quando tiver 20. Tá claro? E assim, seja isso, vai administrando, vai indicando, mas educar é um risco e as pessoas têm que assumir esse risco, porque eles já têm capacidade de assumir esse risco. Bom dia, Malheiro. Primeiro, parabéns aí pela palestra, conteúdo bastante abrangente, importante para nós pais. Na verdade, não é pergunta, é um testemunho, né? Ótimo. O tema da tua palestra é o que os filhos esperam de nós, pais. E a minha filha, no horário de intervalo, mandou um WhatsApp para mim. Pai, hoje é a palestra, você vem? Tá aqui. Aí eu falei assim, eu estou, minha filha. E ela botou assim, ok, beijos, te amo. Então, assim, o que é... Simplesmente foi o resumo, a preocupação dela em saber se eu estou ou a mãe está participando. E foi o meu primeiro slide, o que os filhos esperam dos pais é exatamente isso. Quando bateu isso aqui, eu falei, eu tenho que falar. Isso vai ficar para o site do colégio. Nossa, adorei. Quando bateu arrepiei aqui, agora. Quando bateu, eu falei, eu ia levantar para ir embora. Eu falei, não, eu tenho que falar. Fez muito bem. Parabéns Obrigado pela palestra, legal. Última pergunta, então.
Bom dia. Bom dia. Meu filho, eu estou com uma preocupação muito grande, né, porque ele gosta muito de futebol. Que ano é que ele está? Ele está no 4º ano. Ele tem 9 anos. 9 anos, deve ser da colega lá. E assim, isso está me torturando, porque eu falei, Guilherme, futebol não dá futuro, né? São raros que conseguem. Tentam mostrar para ele quantas pessoas, né, tentam e não conseguem. É um caminho muito ingrato, né? E eu falando para ele, poxa, mãe, você está apagando meu sonho. Aí eu falei, mas meu filho, se você não estudar, mesmo que você jogue futebol, que para mim isso vai ser horroroso, mas enfim. Aí ele, mãe, não fala isso não. Aí eu falei assim, tá, desculpa. Você tem que estudar, porque isso dura pouco, né? Pouco. Mas, mãe, se eu conseguir ganhar muito dinheiro, eu não preciso estudar. Eu falei, não, meu filho. Então, o que eu queria saber do senhor, qual é a palavra-chave, o que eu posso orientar ou mostrar para ele, para que ele... Não que eu tire o sonho dele, eu não quero tirar o sonho dele, né? Mas que eu motive ele também a estudar, né? Porque ele fala, mãe, não é que eu não... Meu filho, você não gosta de aprender? Você não gosta de sempre ser o primeiro? Se você quer, né, sempre ser o primeiro, né, ganhar, almejar até mesmo um futebol, não dá para ser sem informação, Guilherme. Você tem que deter a informação. Né? O segredo é o seguinte, né? A sua pergunta é muito pertinente e está muito nas cabeças aqui de muitos alunos dessa escola. É assim, você tem que dialogar com ele a seguinte ideia, que ele tem como ideal de vida ser feliz. Qual é? Ganhar muito dinheiro. Não é isso que você falou? Eu quero ser jogador de futebol, no fundo, para ganhar muito dinheiro. Não tem a ver com aquele modelo que eu coloquei ali no finalzinho da palestra. Esse é o modelo dele, ser um Neymar, né? Ser um Messi da vida, etc. Né? Você tem que ficar para ele o seguinte, olha, filho, esses jogadores de hoje que ganharam muito dinheiro, eles são todos infelizes depois. Eu acompanho isso, estou acompanhando isso atualmente, porque justamente falta formação, falta estudo. O Kaká, que é um jogador que foi diferenciado lá do São Paulo, depois está nos Estados Unidos atualmente, ele era diferenciado porque ele tinha muito estudo, ele foi até o ensino médio. Eu dei esse exemplo para ele. Maravilha. Eu dei esse então exemplo para ele. Depois para ele que vai estar no site. Eu falei assim, se você for igual, né, ao Kaká, muito vai me orgulhar. Isso, então ótimo. Porque além dele jogar bem, né, é uma pessoa ele tem de caráter. Um bom conhecimento então, e tem um tem caráter. Tem a ver com o nosso ideal da palestra. Exatamente. Então, tem que mostrar para ele que, olha, eu adoro que você seja jogador de futebol, tomara que você seja um Messi e um craque do Brasil e tenha na seleção brasileira. A senhora iria gostar muito se ele fosse numa seleção. Não tem nenhum problema em incentivar isso no filho, porque isso vai dar virtudes humanas. Isso dá, pois você tem que acordar cedo, tem que treinar muito. É ótimo, eu adoro aluno que é muito esportista, porque ele vai ter muitas virtudes, o técnico exige e tal. Agora, é importantíssimo a sua preocupação de incentivar também que ele desenvolva intelectualmente para que essa fusão é que vai deixar ele feliz. Eu não sei também porque ele assim, ele não me pede ainda celular, nunca me pediu, né? Não vai pedir. Nunca me pediu. É mesmo em relação ao joguinho de futebol. Ele só gosta de jogo de futebol. Sim, ele só pensa em futebol e eu falo, meu Deus, de onde ele tirou isso? Porque nem eu, meu esposo gosta, natural. Mas... Ótimo, incentivar mesmo. Isso, aí eu devo incentivar mais isso. Porque isso é fonte de amizade, é fonte de virtudes, de socialização. O esporte em si ele é muito bom. O problema é quando o esporte não está banhado de cultura. Aí ele fica chateado comigo e fala, pô, filho, que tal a natação? Não faça isso não. Não faça isso não. Aceite o caminho do seu filho. Os pais não podem forçar o caminho, não podem. Um abraço a todos, muito obrigado.